Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 29 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no canal, Dalto Vieira Investe no YouTube. Basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, caso você ainda não esteja inscrito. Em cima de daltovieira.com, da logo que aparece para você, da marca d'água, e na sequência clicar em se inscrever. Você pode também solicitar o recebimento das recomendações de compra e venda no decorrer do pregão, aí no seu celular, no seu desktop, as mensagens de recomendação, informações relevantes durante o pregão. Para isso, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e, na sequência, seguir os procedimentos e solicitar aí o acesso gratuito durante um determinado período ao serviço de recomendações. Vamos então aqui falar sobre Ibovespa nessa videoanálise, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, CPLS 6, LAME 4, ITUB 4, DTEX 3, BRFS 3 e FLRY3. São esses ativos que eu vou abordar nesta videoanálise. Começando pelo Ibovespa, queda de 2,43%, está dentro do leilão de fechamento, então pode ainda alterar essa variação percentual aqui do fechamento do dia. Mas o fato que o Ibovespa bate na zona de resistência do gráfico semanal e mensal, inclusive superou a máxima lá, que era o ponto mais alto, a máxima histórica, 88.317, 88.377, a máxima que atingiu, e perdeu força, já perdeu a mínima da semana passada, já perdeu a mínima desses fundos anteriores, enfim, aumentou a probabilidade de fazer algo nesse sentido, que traz ali uma correção desse movimento de subida no gráfico semanal. Na live da manhã, das 10h45, a entrada ao vivo durante o pregão que eu faço, a radar do mercado, na primeira hora de pregão, eu já tinha mencionado alguns aspectos na questão de tamanho do movimento de subida no gráfico semanal, ou seja, dificultando a possibilidade de entrada em diversos ativos que já estavam esticados para cima, ou seja, o mercado subiu numa expectativa de eleição aí por parte do Bolsonaro ganhar essa eleição, e na hora que o fato se consumou, o mercado foi lá e realizou lucro em cima dessa abertura forte para cima. Então isso foi o que aconteceu basicamente no pregão de hoje, mas isso mudou o cenário gráfico de prazo maior, de tendência de alta de médio prazo, de longo prazo? Não, continua em tendência de alta de médio e longo prazo, mas com a possibilidade de ter uma correção até maior pelo gráfico semanal para depois realmente a gente romper essa zona de resistência aqui para frente. Então, o diário é que trouxe um cenário de indefinição novamente, ou seja, tinha apontado para a retomada da tendência de alta, mas não conseguiu fechar acima, manteve-se dentro do cenário de indefinição. Ou seja, na hora que era para fechar acima de tudo aqui, dessa zona de resistência, desses topinhos aqui anteriores, não conseguiu fechar acima, oscilou acima, mas não fechou acima. Fechou para baixo aqui, inclusive abaixo da média móvel de 13 períodos, perdendo as mínimas dos pregões anteriores, aumentando a probabilidade de se ter um movimento aqui de baixo. Segue com suporte na faixa de 83.034 a 82.600, então, enfim, 82.000 a 83.000 a 82.600. Mais abaixo aí a gente teria em torno de 82.300 pontos. Na sequência aqui teria 81.800 a 81.400, esse topo anterior, que é basicamente o topo lá do gráfico semanal. Essa região aqui de resistência antiga resistência, que tende a funcionar como suporte para o índice Bovespa. Mais uma vez, para o Ibovespa ter uma característica mais positiva de manutenção do preço em cima, em termos de tendência de alta, para trabalhar ali com a expectativa maior de ir para cima dos 89.000 pontos, precisa trabalhar acima dessa região pesada de resistência na faixa de 85.000 a 86.400 pontos. 85.700, desculpa, eu acho que eu não falei 85.000, 85.700 a 86.400 pontos, zona pesada de resistência para o índice Bovespa. Futuros, pregão de hoje, queda forte aqui, 2,66%. G60 abriu lá em cima, perdeu a mínima e favoreceu trabalhar mais na ponta vendedora, dentro até que eu comentei na live na entrada às 10h45, cheguei a comentar algo nesse sentido. O mercado tenta ensaiar aqui um fundo, desmonta essa região de fundo, fica mais para a ponta vendedora. Basicamente, se a gente olhar para o G30, tem um pivô de baixa aqui no G30. Ó. Então temos aí uma tendência de baixa já no gráfico intraday, perdendo as mínimas anteriores, ou seja,
correções no gráfico de 10, 15 minutos, aqui correção do preço gerando topo descendente no gráfico de 10, 15 minutos, fica mais para a ponta vendedora, enquanto não gerar sinalização de fundo no G60. Esse G60 aqui estourou tudo para baixo, estourou esses fundos anteriores, ou seja, aumentando a probabilidade de, após aqui alguma correção, ter algo mais para baixo. Para se pensar em compra, o cenário mais interessante para compra, num primeiro momento, seria o retorno do preço para cima dessa região aqui, ó, da região de 85.540 pontos. Se voltar para cima dessa região, inclusive com a média móvel de 13 períodos, faz algo aqui nesse sentido, fundo ascendente no gráfico de 10, 5 minutos, possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora. Enquanto isso não acontecer, fica mais para topo descendente, 10, 5, 15 minutos. Seriam uns prazos operacionais aí para se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora. Mas prazos mais baixos por conta da volatilidade mais alta, aí os stops ficando grandes num gráfico de 15 minutos, tendo que trabalhar com menos contrato. O suporte principal agora para o índice está aqui nessa região que já tinha sido testada na semana passada, 83.710 a 83.490. Abaixo disso, a mínima de hoje, 83.300. São suportes imediatos para o índice Bovespa. Se a gente colocar aqui no gráfico diário, tirar aqui a questão do ajuste, a gente tem aqui suporte também em 83.040 e 83.605. Partindo para o dólar, pregão de hoje, alta boa de 1,78%, abriu lá embaixo, abriu na região de suporte, começou a subir e conseguiu vir para um fechamento acima da região de fundo anterior, ou seja, ele perdeu a região de fundo anterior, fechou abaixo e agora fecha acima, falso rompimento, bela recuperação, chamado candle de perfuração, um candle de reversão de um movimento de baixa para se ter um movimento de alta. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, teve um único movimento para cima já chegando na zona de resistência. Então o que seria interessante para a compra é correção no dólar para depois sinalizar nova movimentação para cima, um pivô de alta no dia 60, ficaria muito mais interessante o cenário para compra de day trade. Mas enquanto o dólar se mantiver dentro aqui de candles ascendentes, mínimas ascendentes no gráfico de 60 minutos, fundo ascendente no G10, no G5, fica mais para compra. Então seria ou fundo ascendente ou pivô de alta, fica mais para operação de compra. O problema aqui agora é porque o movimento, como foi longo para cima, essa região aqui é uma região importante de resistência para o dólar. Uma região ali na faixa dos 3.718, 3.716,50, 3.718,50, enfim, uma região de diversos topos anteriores. Inclusive a máxima aqui do pregão de hoje, a gente está na última hora de pregão, é 3.718,50. Acima dessa resistência, o outro nível vai ficar ali por volta dos 3.732 a 3.734,50. E o ponto mais alto aqui, temos topo em 3.731,50, que é já em cima daquele patamar que eu citei de 3.732. O outro nível seria lá em 3.747, com 3.750. Enfim, essa é a região mais forte aí de resistência para o dólar neste momento. Para se trabalhar novamente na ponta vendedora, o que seria interessante? É o que eu comentei no índice lá, ao contrário. Voltar ali para baixo da média móvel de 13 períodos, no gráfico aqui na média abaixo da média móvel de 13 períodos, no gráfico de 60 minutos, que é abaixo dessa região aqui de fundos anteriores, inclusive desse fechamento, que já parou em cima dessa região, que é uma região ali em torno dos 3.689. Abaixo desse patamar, abaixo de 3.689, com a média móvel de 13 períodos ali já apoiando um fechamento abaixo desse patamar, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para venda. A outra forma é, chegou aqui nesse nível de resistência com o movimento esticado para cima no G60, gerou sinalização de baixa no G30, no G60 também, perda de mínima ascendente, ficaria mais, ou seja, entrou nessa região, principalmente nessa região dos 732, ficaria mais para se trabalhar na ponta vendedora. Topo descendente ou pivô de baixo G10 ou G5. PETR4 no pregão de hoje. Fechou aqui o dia apresentando aqui uma queda de 4,67%. A ação abriu lá em cima, cenário esticado para cima no gráfico diário, cenário esticado para cima no gráfico semanal. Então o papel perde força, fecha abaixo do candle que fechou acima de tudo aqui, gerando inclusive para alguns aí a operação de compra de rompimento. E aí o pregão de hoje, para quem trabalhou com stop abaixo da mínima do candle de rompimento, acionou o stop dessa operação. A ação gera o sinal de engolfo de baixa no gráfico diário, falso rompimento no gráfico diário, abre-se uma
maior chance de entrar um movimento de correção do gráfico semanal, que faz sentido. Se a gente olhar para o gráfico semanal, olha o tamanho desse movimento. Então, chegou no nível lá de resistência, conseguiu fechar levemente acima e está voltando aqui para baixo nessa semana. Pode até reverter para cima, mas ficou um sinal mais negativo, a configuração gráfica mais negativa nesse momento para Petro. Ou seja, depois desse movimento de baixa, se a Petro tentou subir aqui, não ganhou força para cima no gráfico 60 minutos, gerou pivô de baixa, ou topo descendente ou pivô de baixa, vai ficar mais um pouco para a ponta vendedora, principalmente usando o gráfico intraday. Suporte principal da Petro nesse momento, 25, por volta de 25,60, 25,70, 25,68. Abaixo disso, 25,29 a 25,06. A Petro tem alguns gaps ali em aberto, 24,59, tem outro gap aqui em 22,82. Não que vá fechar esses gaps agora, mas tem alguns gaps aqui, uma sequência de gaps que foram abertos nesse forte movimento de subida dela. Foram 4 gaps aqui em aberto na PETR4. Abaixo dessa região aqui, ó, muito mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora, pelo gráfico intraday, principalmente gráfico de 60 minutos, topo descendente, seria mais interessante para trabalhar na ponta vendedora. E para compra, ideal que a Petro esteja trabalhando acima dos 26,82, sendo negociada acima dos 26,82 a R$ 27,00 para se planejar a operação de compra. Vale 3, pregão de hoje, queda de 4,5%, tendo acentuado de baixa. Ativo já estava em tendência de baixa, então sem gerar possibilidade de compra dentro, pelo menos, da minha metodologia. A ação vem mais forte para baixo, vai buscando aqui um patamar de suporte na faixa dos 52,59 a 52,13. Depois disso tem outro nível de suporte na faixa de 51,75. Até agora não tem nenhum sinal que me leve a uma compra da Vale 3, a não ser que o foco seja prazo maior, buscar uma compra para colocar ações na carteira de longo prazo, no papel, sem alocar muito nesse momento, mas enfim, aproveitando a queda do preço para buscar colocar mais ações na carteira. Só se for esse foco. Para swing trade, para mim, não se encaixa compra na Vale 3. O zona de resistência importante para a ação, para que ela gere para mim um retorno, para o olhar para pensar em compra, se começar a subir a partir do próximo pregão, seria ela retornar para cima dos R$ 56,50, máxima, inclusive a máxima do pregão de hoje. Se continuar caindo e esticar para baixo, ficar mais afastado da média móvel de 13 períodos, posso avaliar justamente a possibilidade de uma compra contra a tendência do gráfico diário, contra a tendência de curto prazo, mas nesse momento ainda não tenho essa entrada. CPLE 6 no pregão de hoje ficou a 2 centavos do objetivo que eu tinha estabelecido em 26,66. Só que quando ela chegou nesse patamar, eu já comecei a monitorar, porque o meu interesse quando eu cheguei no pregão de hoje era realização de lucro nas operações que tinha aberto. Não era abrir operações de compra. O foco na abertura do pregão, meu foco não era abrir nenhuma posição de compra. Inclusive na carteira semanal, na carteira exponencial, eu reduzi a carteira em praticamente 50% da posição que tinha comprado. Poderia até ter reduzido mais, mas dentro dos critérios que eu coloquei na carteira exponencial, carteira que eu divulgo semanalmente dentro do canal DV Invest no Telegram, aqui tem um izinho aqui aparecendo para você que você pode clicar e acessar os procedimentos para ter acesso a essas recomendações, essas carteiras. Carteira semanal e a carteira mensal, carteira semanal a exponencial, carteira mensal a perspectiva. Eu ia tirar mais ativos, mas eu tem um critério lá que eu coloquei que manter ali 50% do capital alocado ali em carteira de ações, manter pelo menos 50% posicionado. Enfim, posso até alterar esse critério mais à frente, mas o fato é que eu tirei quase que 50% da carteira no pregão, para o pregão de hoje, ou seja, saindo na abertura do pregão de alguns ativos, porque muitos papéis com movimento de alta grande já pelo gráfico semanal, aumentando a chance de realização. Enfim, CPLE 6 foi um ativo que eu acompanhei no início do dia, quando ficou batendo ali sem ganhar força para cima dos 64, 26,64, eu optei por encerrar essa posição antes do objetivo. E aí eu mandei a mensagem dentro do canal DV Invest no Telegram, para todos que estão dentro desse grupo, recebem essa mensagem, encerrando a posição da CPLE 6. Então essa posição foi encerrada um pouco abaixo do objetivo, mas foi uma operação que trouxe um bom ganho. Um ganho aqui de 5,27% na operação, e no capital total ela gerou um crescimento de 0,9%. Então foi uma boa operação da CPLE 6. Então essa operação foi encerrada um pouco acima ali da zona de resistência, que eu estava aguardando ela bater no objetivo, eu não fiz alteração do objetivo, porque eu queria realmente encerrar a posição. Então bateu no objetivo, o ativo ainda continua com um viés aí mais positivo,
posso avaliar a compra no papel através ali de um gráfico de 60 minutos, que está batendo aqui em 3, 4 topos anteriores. Se gerar um fundo no G60, seria uma das alternativas de entrar comprando a CPLA6 a partir do próximo pregão. Mas é uma operação mais pelo G60. Lame 4 bateu no objetivo. Essa bateu no objetivo, não precisou fazer nada, já chegou lá, bateu no objetivo. A operação também foi encerrada na Lame 4, o objetivo estava aqui para cima, próximo da zona de resistência. Bateu no objetivo, operação encerrada na Lame 4, e isso trouxe um ganho de 4,58% na operação, capital total um crescimento de 0,64%. Ativo fechou com queda de 1,03%. Enfim, vários ativos reverteram aí para baixo. O dia, né? O dia estava bem negativo, o dia estava bem positivo e reverteram para baixo no pregão de hoje. Itube 4, essa eu já não chegou a bater no objetivo, mas quando ela abriu lá em cima, já gerando relações com ganho superior a 1 para 1, eu trabalhei com stop de proteção, ou seja, um pouco abaixo, 1 centavo abaixo do fechamento do pregão de sexta, que era R$ 48,98. Então, esse ativo também a gente encerrou essa posição da Itube 4. Essa operação foi encerrada na Itube 4 com basicamente 0 a 0, né? Mais 0,23%, capital total mais 0,04% aí, encerramento aí com stop de proteção na Itube 4, ainda bem, porque o ativo voltou bastante aqui para baixo. Seguindo aqui, vamos então falar de Detex 3. Detex 3 eu recomendei compra, foi a minha única recomendação de compra, não foi na abertura do pregão. Eu aguardei o primeiro comportamento do mercado em relação à abertura do pregão, não estava animado em abrir posição logo no início. Aguardei o mercado, vamos dizer assim, digerir o comportamento do mercado, interpretar o comportamento do mercado. A partir do momento que ela voltou aqui para baixo, gerou e teve uma chance de gerar novamente a superação da máxima do pregão anterior, eu recomendei compra no período da tarde, no início da tarde da Detex 3, comprando ele na superação da máxima do pregão anterior em 10,68 e o stop ficando aqui para baixo dessa região, para baixo dos 10,34 em 10,31, passando aqui os dados dessa operação. Então a Detex 3, a entrada em 10,68, está 1 centavo acima do nosso preço de entrada, stop em 10,31, risco de 3,46%, objetivo em R$ 11,42, e isso alocando 14% do capital total. Então essa foi a operação recomendada aí na ponta compradora. Por quê? Porque o ativo gerou aqui uma correção, gerou um sinal de fundo, a tendência de alta, essa sinalização de subida gerou em cima desse patamar aqui. Então esse foi minha expectativa de tentar pegar o próximo movimento de subida. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, ela praticamente está montando aqui um fundo ascendente. Então, se ela perder a mínima do pregão de hoje, já não seria tão interessante a manutenção dessa posição. Então, já é um ponto que eu posso trabalhar com stop até mais curto na Detex 3, se o mercado resolver reverter de maneira geral aí a partir do próximo pregão. Mas enfim, nós temos também aqui uma posição de venda, recomendei venda, aí 2 ativos eu recomendei venda mais agora nessa última meia hora de pregão. Uma primeira ativo foi Brasil Foods, BRFS3. Essa ação estava voltando para baixo da média móvel de 13 períodos. Eu já tinha mencionado esse papel na live da parte da tarde, da parte das 14h45, a Brasil Foods ali na parte de venda. Por quê? Porque é um papel que estava ali em cima da média móvel de 13 períodos, no semanal, é um papel que está com um cenário gráfico ruim, vem num movimento longo para baixo, faz todo um processo de correção, na hora que vem ali para, vamos dizer assim, gerar um pivô de alta, volta forte para baixo, então recomendei venda aqui no pregão de hoje. Essa recomendação de venda em R$ 20,36, o ativo fechou aqui em R$ 20,21, 20,36, com stop em R$ 20,79, esse 20,79 é basicamente acima dessa região de topo, ou seja, tem 2 formas de encerrar essa operação com prejuízo, seria uma se oscilar acima dos 20,78, a outra seria se voltasse a fechar acima da média móvel de 13 períodos, um possível, dependendo do fechamento acima, ou na superação da máxima do candle que fechar acima, também seria outra forma de saída. Então, são as formas de saída, mas se perder a mínima do pregão de hoje, vai aumentar a chance de perder todo esse suporte e tende a acelerar aqui o movimento de baixa, a favor ali de um forte engolfo de baixa no gráfico semanal. Depois disso, vamos falar de FLRY3. FLRY3, pegando aqui o gráfico da FLRY3, recomendação também de venda no pregão de hoje.
Ativo que vinha também num gráfico semanal de forma mais negativa, fazendo toda uma correção mais no tempo do movimento de baixa anterior. E quando o ativo veio aqui para cima, fez algo parecido com a Brasil Foods. Foi lá em cima, superou alguma resistência, só que volta aqui para baixo, perdeu a mínima desse pregão anterior. Aí me chamou a atenção mais de trabalhar numa venda em FLRY3. Se a gente olhar para o gráfico aqui de 60 minutos, o ativo voltou para baixo do gap do dia, deu uma patinada e começou aqui a gerar uma sinalização para baixo. Eu recomendei venda nesse papel. Passando os dados dessa recomendação, R$ 21,53, o ativo fechou aqui no pregão de hoje em R$ 21, apontando até para a perda desses dois fundos anteriores. E o stop em R$ 22,33, utilizando aí a volatilidade da ação. Objetivo inicialmente em R$ 20,33, dependendo da abertura do próximo pregão. Desenrolar dessa operação, posso tentar um objetivo um pouco mais longo, trabalhando já com stop de proteção. E a carteira aqui alocando 13% do capital total. Risco dessa operação, que é o tamanho do stop, 3,72%. Então, foram essas as operações. Temos então operações em aberto, uma de compra em Detex 3 e duas de venda, Brasil Foods e Fleury, no pregão de hoje. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, se ela foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.